No tribunal, o juiz de cadeira de rodas estava prestes a condenar um homem pobre por um crime que ele jurou não ter cometido. Foi então que a filha do acusado, uma menina de 6 anos, se levantou, caminhou até o juiz e disse: "Solte meu pai e eu o faço voltar a andar." A fala dela provocou risadas, até que algo extraordinário aconteceu e surpreendeu a todos. Naquela manhã abafada, o auditório da Companhia Portuária do Litoral parecia um galpão de condenações. As paredes de concreto cru guardavam décadas de decisões frias que definiam quem podia trabalhar e quem seria banido do cais para sempre. No centro da mesa elevada, cercado por diretores engravatados, estava Arthur Meirelles, o presidente do Conselho Disciplinar. Preso a uma cadeira de rodas desde um acidente com um guindaste 15 anos antes, ele mantinha o tronco rígido e o olhar severo, como se o próprio corpo fosse extensão da rigidez de suas decisões. Desde o acidente, Arthur havia substituído qualquer vestígio de empatia por regras absolutas. Para os trabalhadores do porto, seu nome significava demissão certa. Não havia apelos, histórias pessoais ou desculpas que atravessassem aquela muralha silenciosa que ele chamava de justiça administrativa. Diante dele estava Jonas Ribeiro, estivador magro, mãos calejadas, rosto marcado por noites mal dormidas. Acusavam-no de roubar equipamentos do depósito noturno, um crime grave naquele ambiente controlado. Havia registros de câmeras borradas, testemunhos frágeis e relatórios que pareciam sólidos demais para alguém tão simples contestar. Jonas mantinha as mãos cruzadas, tentando controlar o tremor, enquanto seus olhos buscavam algo além dos papéis, talvez humanidade. Atrás, sentado em uma das últimas cadeiras do auditório, uma menina pequena observava tudo em silêncio absoluto. Usava uma camiseta amarela já desbotada e segurava a mochila junto ao peito como um escudo. Chamava-se Clara, tinha 6 anos e acompanhava cada movimento como se entendesse que aquele momento definiria o futuro deles dois. Arthur folheava os documentos com precisão mecânica. O som seco das páginas virando ecoava como marteladas invisíveis. Ao redor, supervisores cochichavam, seguranças permaneciam imóveis, jornalistas locais ajustavam gravadores discretamente. Quando Arthur ergueu o olhar, sua voz saiu firme, sem emoção. "Antes de encerrarmos esta sessão, alguém deseja acrescentar algo relevante?" O silêncio caiu pesado, ninguém se mexeu. Então uma voz fina rompeu o ar denso. "Eu quero." O murmúrio foi imediato. Clara já estava de pé, caminhando para frente com passos curtos, mas decididos. Arthur franziu o senho, incomodado. "Sou filha do Jonas", disse ela, olhando diretamente para ele. "E o senhor ainda pode evitar um erro muito grande hoje." Algo naquela firmeza infantil fez o auditório inteiro prender a respiração. Arthur apoiou os cotovelos na mesa, observando a menina como quem avalia uma falha inesperada em uma máquina bem ajustada. O regulamento não previa intervenções infantis, muito menos discursos emocionais. Ainda assim, algo o impediu de encerrar a sessão naquele instante. "Você tem 1 minuto", disse ele, com a voz controlada, quase impaciente. Clara respirou fundo, sentindo o peso de dezenas de olhos sobre si. "Meu pai não roubou nada", afirmou com clareza surpreendente. "Ele estava comigo naquela noite. Eu estava doente." O auditório reagiu com risos baixos e comentários irônicos. Arthur sentiu o rosto esquentar de irritação. Aquilo parecia uma tentativa óbvia de apelo emocional barato, exatamente o tipo de coisa que ele desprezava desde o acidente que o havia endurecido por dentro e por fora. Clara deu mais um passo à frente, ignorando o deboche. "Se o senhor libertar meu pai, eu faço o senhor andar", disse sem hesitar. A frase pairou no ar como algo fora do lugar. Por um segundo ninguém reagiu. Então vieram as gargalhadas abertas, altas, cruéis. Um supervisor chegou a bater palmas achando graça. Arthur não riu. Sentiu um nó antigo apertar o estômago. Aquilo ultrapassava o limite do aceitável. "Isso é uma farsa", retrucou com frieza. "Uma criança não entende do que está falando. Minhas pernas não funcionam há 15 anos. Clara sustentou o olhar. "Não é farsa, é promessa." O silêncio voltou lentamente, pesado, desconfortável.
Arthur sentiu algo estranho, uma mistura de raiva e curiosidade, algo que ele não sentia havia muito tempo. Ele inclinou a cadeira ligeiramente para a frente, estudando o rosto da menina. "Você acha mesmo que isso aqui é um espetáculo?" perguntou com voz dura. Clara engoliu em seco, mas não recuou. "Acho que aqui é onde as pessoas decidem o que é certo", respondeu. "O senhor decide quem levanta e quem cai." Alguns riram novamente, mas com menos convicção. Arthur sentiu os dedos apertarem o braço da cadeira. Parte dele queria encerrar tudo e mandar a segurança retirar aquela criança. Outra parte, silenciosa e incômoda, queria ver até onde aquilo iria. "Faça o que tem a fazer", disse por fim, num tom seco, mas rápido. Clara assentiu, aproximou-se da cadeira de rodas e ajoelhou-se diante dele, enquanto o auditório mergulhava em um silêncio tenso, carregado de expectativa e descrença. Clara pousou as mãos pequenas sobre as pernas imóveis de Arthur, sentindo o tecido frio da calça social sobre os dedos trêmulos. O auditório parecia ter encolhido, como se o ar tivesse sido sugado para dentro daquele gesto improvável. Ela fechou os olhos com força, respirou fundo e começou a murmurar palavras simples, sem forma de oração aprendida, mas carregadas de intenção crua. Falava baixo, quase para si mesma, como fazia quando tentava acalmar o pai nas noites difíceis. Arthur manteve o rosto rígido, o maxilar travado, decidido a não se deixar afetar. Para ele, aquilo era apenas uma encenação infantil, uma tentativa desesperada. Ainda assim, sentiu um desconforto estranho, como se algo antigo tivesse sido tocado sem permissão. Os segundos se arrastaram lentamente. Alguns presentes trocaram olhares impacientes, outros seguravam risadas maldosas. Um segurança pigarreou alto, quebrando o clima. "Nada acontece", murmurou alguém ao fundo. Clara continuou, alheia ao desprezo, pressionando levemente as mãos como se concentrasse toda a força que tinha. Arthur sentiu apenas o peso conhecido da inutilidade, aquela ausência total de resposta que o acompanhava havia anos. Quando ela abriu os olhos e o encarou, havia expectativa pura ali, quase dolorosa. Ele soltou uma risada curta e amarga. "Chega", disse, "isso não prova nada." O auditório explodiu em gargalhadas abertas. Clara retirou as mãos devagar, o rosto corando de vergonha, enquanto o som da humilhação ecoava pelas paredes frias. Arthur ajeitou a postura, recuperando o controle que sentia ter perdido por instantes. "Segurança, conduzam a criança de volta ao seu lugar", ordenou. Jonas tentou se levantar, mas foi contido imediatamente, o desespero estampado no rosto. Clara foi afastada com cuidado, mas seus olhos marejados não saíam de Arthur. Ele evitou encará-la novamente. Pegou o documento final, sentindo um peso estranho no peito, algo que não combinava com sua certeza habitual. Declarou a decisão com voz firme, como sempre fizera, e o veredito caiu como uma sentença definitiva sobre aquela família. Enquanto o auditório começava a se esvaziar entre comentários cruéis, Arthur sentiu um leve calor na perna direita. Ignorou. Certamente era apenas tensão, nada mais. O auditório já estava quase vazio quando Arthur percebeu que o calor não havia desaparecido. Pelo contrário, espalhava-se lentamente, como uma lembrança indevida despertando em um corpo esquecido. Ele manteve o rosto impassível, assinando os últimos papéis com a caneta pesada, enquanto por dentro uma inquietação crescente se instalava. Tentou mover levemente o pé direito apenas para confirmar a inutilidade de sempre, mas algo respondeu. Não um movimento claro, apenas um formigamento real, inegável. Seu coração acelerou de forma desconfortável. Não, pensou com firmeza. Sugestão, cansaço, psicossomático. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e forçou a mente a retomar o controle racional que sempre o sustentara desde o acidente. Quando empurrou os apoios da cadeira para ajustar a posição, sentiu algo ainda mais perturbador: pressão nos pés contra o chão. Seus dedos se contraíram involuntariamente.
Arthur congelou. O silêncio ao redor pareceu absoluto, embora alguns funcionários ainda organizassem cadeiras ao fundo. Arthur segurou com força os braços da cadeira, o suor frio brotando na testa. Tentou repetir o movimento, agora conscientemente. As pernas responderam com um pulso fraco, mas real. Um choque percorreu-lhe o corpo inteiro. Durante alguns segundos eternos, ele permaneceu imóvel, dividido entre o pânico e a esperança proibida. Então, num impulso irracional, forçou o tronco para frente, apoiando os pés no chão como não fazia havia 15 anos. Com um esforço trêmulo, Arthur se ergueu alguns centímetros, depois mais, até ficar completamente de pé. O mundo pareceu se distorcer ao seu redor. Um funcionário gritou algo ininteligível. Outro deixou cair uma prancheta. Arthur sentia as pernas queimarem, frágeis, instáveis, mas vivas. 5 segundos, talvez menos, antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, os músculos cederam brutalmente. Ele caiu de volta na cadeira com um impacto seco, o corpo inteiro tremendo. O movimento cessou tão abruptamente quanto havia começado. As pernas voltaram a ser peso morto. O auditório mergulhou em silêncio absoluto. Arthur respirava com dificuldade, os olhos arregalados. Eu fiquei em pé, murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outro. E nada em sua lógica conseguia explicar aquilo. Aquela noite foi interminável para Arthur. Em seu apartamento silencioso, o teto parecia mais baixo, as sombras mais densas. Ele repetia mentalmente cada segundo do que havia acontecido, tentando desmontar o episódio como um problema mecânico. Mas não havia falha técnica que explicasse o que sentira. O formigamento fora real, a força, ainda que breve, também. Mais perturbador do que o milagre incompleto era o momento exato em que surgira, logo após a humilhação pública de uma criança. Essa coincidência o corroía. Pela primeira vez em anos, Arthur não conseguiu dormir. As pernas imóveis pareciam agora mais presentes do que nunca, como se o corpo inteiro estivesse em suspensão, aguardando uma resposta que ele ainda não sabia dar. Na manhã seguinte, o carro oficial seguiu lentamente até o bairro periférico onde Clara vivia. Arthur havia dado a ordem quase sem perceber, movido por uma urgência que não combinava com sua habitual frieza. O motorista o observava pelo retrovisor, intrigado com o silêncio tenso. Quando chegaram ao centro comunitário onde Jonas aguardava a transferência definitiva, Arthur sentiu o estômago se revirar. Viu Clara sentada sozinha no pátio, desenhando no chão com um pedaço de giz. Ela não levantou a cabeça quando ouviu a cadeira se aproximar. "Preciso falar com você", disse ele com a voz mais baixa do que pretendia. Clara ergueu os olhos devagar, sem surpresa, apenas cansaço e dor contidos. Arthur respirou fundo antes de continuar. "Ontem, por alguns segundos, eu fiquei em pé." Clara franziu levemente a testa, mas não sorriu. "E depois caiu de novo", completou ele, quase num sussurro. "Por quê?" A menina apertou o giz entre os dedos. "Porque o senhor não fez a coisa certa", respondeu com firmeza tranquila. Arthur sentiu o golpe daquelas palavras mais forte do que qualquer queda física. "Eu segui as regras", rebateu, defensivo. Clara se levantou, ficando diante dele. Seguiu papéis, não pessoas. Seguiu provas escolhidas, não a verdade inteira. O silêncio entre eles era pesado, mas claro. Pela primeira vez em muitos anos, Arthur sentiu algo se mover dentro do peito. E não tinha nada a ver com as pernas. Clara enfiou a mão pequena no bolso da mochila gasta e retirou um objeto embrulhado em fita azul já descolando. Era um pendrive simples, riscado nas laterais como algo usado e escondido às pressas. Arthur observou com atenção crescente enquanto ela o estendia. "Isso estava atrás da televisão quebrada do vizinho", disse, sem dramatizar. "Meu pai colocou uma câmera em casa porque estavam roubando casas na rua. Naquela noite eu estava com febre alta. Ele não saiu nem um minuto." As palavras eram calmas, mas carregavam um peso imenso. Arthur sentiu as mãos tremerem ao receber o dispositivo. Algo dentro dele já sabia que aquele pequeno objeto carregava mais verdade do que todo o processo que havia julgado. Eles assistiram ao vídeo em uma sala simples do centro comunitário.
A imagem mostrava Jonas andando de um lado para o outro, preparando sopa, tocando a testa da filha, falando baixo para não acordá-la. O áudio era claro. A tosse fraca de Clara preenchia o ambiente, seguida pela voz cansada, mas carinhosa do pai, dizendo que ficaria com ela a noite inteira. Arthur sentiu a garganta apertar. Cada segundo daquela gravação desmontava a certeza que ele havia exibido no dia anterior. Aquilo não era interpretação nem emoção fabricada, era realidade crua. Ele pausou o vídeo várias vezes, como se precisasse confirmar que não estava enganado. "Ninguém me mostrou isso", murmurou, sentindo o peso da própria omissão. Clara o encarou com seriedade. "Tentamos mostrar", disse. "Ninguém quis ouvir. Disseram que criança inventa coisas." Arthur fechou os olhos por um momento longo demais. Pela primeira vez desde o acidente, sentiu vergonha de si mesmo. Não da cadeira, não das pernas, mas da rigidez que o havia cegado. "Você estava certa desde o começo", admitiu, a voz falhando levemente. Clara não comemorou, apenas assentiu. "Então agora o senhor precisa consertar", respondeu com simplicidade direta. Arthur abriu os olhos e sentiu algo diferente percorrer-lhe o corpo. Não um milagre físico, mas uma decisão profunda. "Vou reabrir o caso", disse com firmeza nova. "E dessa vez vou ouvir tudo." Clara respirou aliviada, como se aquele compromisso fosse o primeiro passo real de justiça. O escritório improvisado de Arthur, dentro do prédio administrativo do porto, ganhou nova vida nos dias seguintes. Pilhas de relatórios antigos foram retiradas de armários esquecidos, caixas de arquivos empoeirados se espalharam pelo chão e o silêncio ali já não era o mesmo. Clara sentava-se em uma cadeira grande demais para seu tamanho, organizando papéis por datas com uma seriedade quase solene. Arthur observava aquele contraste com atenção silenciosa. Enquanto ele analisava documentos técnicos e registros de acesso, ela fazia perguntas simples, diretas, que muitas vezes iam direto ao ponto que ele havia ignorado por hábito. Aos poucos, ele percebia que sua mente jurídica estava sendo forçada a enxergar além do formato frio dos relatórios. Foi durante uma dessas leituras minuciosas que Arthur travou de repente. Um relatório de segurança, assinado pelo inspetor responsável pela acusação, estava datado de um dia anterior à análise oficial das imagens do depósito. Ele releu a data várias vezes, conferiu o protocolo, cruzou com outros documentos. Não fazia sentido. O texto descrevia detalhes que só poderiam ser conhecidos após uma verificação completa do local. Clara se inclinou curiosa. "Tem algo errado?" Arthur assentiu lentamente. "Isso foi escrito antes da investigação existir. Ou alguém previu o futuro, ou inventou o passado." A gravidade da constatação caiu como um peso físico sobre seus ombros. Pela primeira vez, ele enxergava claramente a possibilidade de uma fraude deliberada. Arthur recuou a cadeira, sentindo o coração bater pesado. Procurou em arquivos antigos e encontrou menções recorrentes ao mesmo inspetor, sempre associadas a reclamações arquivadas, processos engavetados, denúncias nunca aprofundadas. Um padrão começava a se formar diante de seus olhos e não era acidental. Clara observava em silêncio, percebendo a mudança no rosto dele. "Isso quer dizer que machucaram meu pai de propósito?" perguntou com a voz controlada. Arthur respirou fundo antes de responder. "Quer dizer que alguém escolheu um culpado fácil." O silêncio que se seguiu não era mais de dúvida, mas de decisão. Ele fechou a pasta com firmeza. "Vamos levar isso até o fim", disse, "e dessa vez ninguém vai fingir que não viu." Arthur redigiu o pedido de reabertura com cuidado quase obsessivo. Cada palavra era escolhida como se pudesse sustentar o peso de tudo o que estava em jogo. Clara acompanhava em silêncio, sentada no chão, desenhando formas abstratas enquanto ouvia o som ritmado do teclado antigo. Quando o documento ficou pronto, Arthur leu em voz alta, como se quisesse que o compromisso se tornasse real ao ser pronunciado. Não era apenas um pedido administrativo, era uma admissão implícita de erro. Ao assiná-lo,
sentiu um leve tremor nas mãos, mas não recuou. Pela primeira vez desde o acidente, a rigidez não comandava mais seus movimentos. A reação foi rápida e hostil. Ainda no mesmo dia, Arthur foi chamado ao gabinete de um diretor veterano, alguém que conhecia há décadas. A sala estava escura demais, as persianas fechadas criando um clima deliberadamente opressivo. "Você tem certeza do que está fazendo?" perguntou o homem, com um tom que misturava preocupação e ameaça. Arthur manteve o olhar firme. "Absoluta. Reabrir esse caso vai expor muita coisa", continuou o diretor, levantando-se devagar. "Gente influente não gosta de ser contrariada." Arthur sentiu o aviso claro por trás das palavras. Mesmo assim, respondeu sem hesitar. "Se a verdade incomoda, o problema não é a verdade." Ao sair dali, Arthur percebeu que não havia mais retorno. No trajeto de volta, o silêncio do carro oficial era pesado, mas não vazio. Ele pensava em Jonas, em Clara e também em si mesmo. Em quanto tempo havia se escondido atrás de regras para não sentir mais nada. Clara o esperava sentada nos degraus do prédio, balançando as pernas distraidamente. Quando o viu, sorriu com cautela. "Deu certo?" Arthur assentiu. Nova audiência marcada. A menina respirou fundo, aliviada. "Então agora começa a parte difícil", disse. Arthur sorriu de leve. "Não, agora começa a parte certa." E pela primeira vez, aquelas duas coisas não pareciam opostas. Os dias que antecederam a nova audiência foram marcados por uma tensão constante que parecia infiltrar-se nas paredes do escritório. Arthur mal percebia a passagem do tempo. Café esfriava sobre a mesa, a luz do fim da tarde invadia o ambiente sem ser notada. E Clara continuava ali, firme, como se aquele espaço tivesse se tornado um território compartilhado. Ela observava em silêncio enquanto ele revisava documentos, fazia anotações e traçava conexões que antes jamais teria considerado. Em certos momentos, Arthur sentia uma leve fisgada nas pernas, nada que pudesse chamar de movimento, mas suficiente para lembrá-lo de que algo havia sido despertado. Não comentava, tinha medo de criar expectativas. Preferia concentrar-se no trabalho, como se a justiça em andamento fosse a única âncora segura naquele período instável. Na terceira noite seguida, trabalhando até tarde, algo estranho aconteceu. O prédio estava praticamente vazio, os corredores silenciosos demais. Clara cochilava sentada em uma cadeira, abraçando a mochila. Arthur levantou-se da mesa para buscar água e, ao ajustar a posição na cadeira de rodas, sentiu novamente aquele formigamento conhecido. Desta vez mais intenso, mais presente. Ele fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo, tentando não se deixar levar. "Não agora", murmurou para si mesmo. "Não é sobre isso." Ao abrir os olhos, percebeu que Clara o observava em silêncio, acordada. "O senhor sentiu de novo, não foi?" perguntou suavemente. Arthur hesitou, depois assentiu. Ela não sorriu, apenas disse: "Isso acontece quando o senhor está fazendo a coisa certa." Naquela mesma noite, sem que Clara soubesse, alguém observava o prédio do outro lado da rua. Um homem encostado em um carro escuro, com o rosto parcialmente escondido pela sombra, falava baixo ao telefone. "Ele sabe demais", dizia com irritação contida. "Vai levar isso até o fim." Do outro lado da linha, uma resposta curta, firme. "Então faça ele parar." Dentro do escritório, Arthur sentia um peso estranho no ar, como se algo estivesse prestes a romper o equilíbrio frágil que haviam construído. Ele desligou o computador, decidiu encerrar por ali. "Amanhã continuamos", disse a Clara. Enquanto saíam juntos, nenhum dos dois percebeu o olhar atento que os acompanhava, nem o perigo silencioso que começava a se mover. A casa simples onde Arthur se hospedava naquela semana parecia encolhida naquela noite. As cortinas fechadas abafavam os sons da rua e a lâmpada fraca da cozinha projetava sombras irregulares nas paredes descascadas. Clara estava sentada no chão da sala, organizando alguns papéis em silêncio, enquanto Arthur revisava mentalmente os pontos-chave da audiência. Havia algo errado no ar, uma sensação incômoda que ele conhecia bem dos anos de trabalho duro.
a intuição de que o perigo não anuncia a própria chegada. Ele tentou afastar o pensamento, dizendo a si mesmo que era apenas cansaço acumulado. Ainda assim, seus dedos apertavam com mais força os braços da cadeira de rodas, como se o corpo percebesse antes da mente. O primeiro barulho veio dos fundos da casa. Um estalo seco, seguido por um rangido prolongado, como madeira sendo forçada além do limite. Arthur ergueu a cabeça imediatamente. "Você ouviu isso?" perguntou em voz baixa. Clara assentiu, os olhos arregalados. Antes que qualquer um pudesse reagir, a porta dos fundos foi arrombada com violência, lançando estilhaços pelo chão. Um homem entrou com passos pesados e decididos, o rosto contorcido por raiva e desespero. Era o inspetor responsável pelo caso de Jonas. A arma em sua mão tremia levemente. "Você deveria ter parado", rosnou, apontando diretamente para Arthur. O coração do juiz disparou. Ele tentou recuar, mas a cadeira bateu contra a parede, sem saída. Clara se colocou instintivamente à frente dele, o corpo pequeno tremendo, mas firme. "Não chegue perto", gritou com uma coragem que parecia maior do que ela mesma. O inspetor hesitou por um segundo, surpreso, e esse instante bastou para que ela avançasse, empurrando-o com toda a força que tinha. A arma caiu no chão com um som metálico assustador. Eles se embolaram e Clara gritava, chutava, mordia, lutando como podia. Arthur gritava o nome dela, preso à própria impotência. O inspetor conseguiu se soltar, recuperou a arma e apontou novamente, agora furioso. Antes que pudesse disparar, sirenes cortaram o silêncio da rua. Luzes azuis e vermelhas invadiram a sala. A porta da frente foi arrombada e vozes autoritárias ecoaram, encerrando o terror abruptamente. A casa encheu-se de vozes, passos apressados e ordens curtas. Policiais imobilizaram o agressor no chão, ainda xingando, enquanto um paramédico se ajoelhava diante de Clara para examiná-la com cuidado. Arthur observava tudo em estado de choque, a respiração curta, o corpo rígido na cadeira. Quando viu a arma sendo recolhida em um saco plástico, sentiu um calafrio profundo. A proximidade da morte nunca havia sido tão concreta. Clara, apesar do susto evidente, insistia em olhar para ele, como se precisasse confirmar que estava ali. "Estou bem", disse, a voz trêmula, mas firme. Arthur tentou responder, mas as palavras não saíam. Pela primeira vez, compreendeu plenamente o quanto aquela criança havia se colocado em risco por causa dele. No hospital, horas depois, o silêncio do quarto contrastava brutalmente com o caos anterior. Clara dormia em uma maca próxima, exausta, com um pequeno curativo no braço. Arthur permanecia acordado, encarando o teto branco, revivendo cada segundo. A culpa o esmagava. Ele deveria ter previsto, deveria tê-la mantido longe, deveria ter sido o adulto responsável. Quando um policial entrou para colher seu depoimento, Arthur respondeu com precisão, mas por dentro algo havia se quebrado. Ao final, o agente informou que o inspetor seria formalmente acusado de tentativa de homicídio e obstrução de justiça. Arthur assentiu, mas não sentiu alívio. Sabia que a verdadeira consequência daquela noite não estava apenas nos autos, mas dentro dele. Quando Clara acordou, ainda sonolenta, encontrou Arthur segurando cuidadosamente sua mão. Ele não percebeu quando começara a fazê-lo. "O senhor está bravo comigo?" perguntou ela com receio infantil. Arthur sentiu os olhos arderem. "Não", respondeu com voz falha. "Estou grato e com medo." Clara apertou os dedos dele. "Eu também fiquei com medo", confessou. Mas alguém tinha que parar ele. O silêncio que se seguiu não era pesado, era íntimo. Arthur entendeu naquele instante que a justiça que buscava já não era apenas profissional. Tornara-se pessoal, moral, inadiável. Ele se inclinou levemente para mais perto. "Prometo que nada disso vai ser em vão", disse. Clara sorriu cansada e voltou a dormir, confiando plenamente naquela promessa. A notícia da prisão do inspetor espalhou-se rapidamente pelos corredores da administração portuária. Pela primeira vez em anos, Arthur sentiu o sistema reagir não para proteger seus próprios erros, mas para contê-los. Memorandos urgentes circulavam, reuniões extraordinárias eram convocadas e o clima geral era de inquietação defensiva. Ele acompanhava tudo com atenção calma, como alguém que já atravessara o pior.
Clara permanecia ao seu lado sempre que possível, agora mais silenciosa, absorvendo o peso dos acontecimentos. Arthur percebeu que aquela criança havia sido forçada a amadurecer rápido demais, e essa constatação o incomodava profundamente. A decisão de seguir adiante não era mais apenas técnica, era uma responsabilidade ética que agora carregava também por ela. No dia seguinte, Arthur solicitou formalmente proteção institucional para Jonas e Clara. Não confiava mais na ideia de que o perigo havia passado. O pedido causou resistência inicial, mas os eventos recentes tornavam impossível qualquer negação aberta. Enquanto aguardavam, Arthur passou horas preparando sua exposição para a audiência. Revisou cada prova, cada contradição, cada linha omitida do processo original. Não havia espaço para improviso. Clara observava em silêncio, sentada perto da janela. Em certo momento perguntou: "O senhor está com medo?" Arthur pensou antes de responder: "Estou, mas não do jeito de antes." Ela assentiu satisfeita. Então é coragem. A simplicidade daquela lógica o atingiu com força inesperada. O dia da nova audiência amanheceu pesado, com nuvens baixas cobrindo o porto como um presságio silencioso. Desde cedo, o auditório principal estava lotado de trabalhadores, supervisores, jornalistas e representantes sindicais. Havia expectativa no ar, mas também desconfiança. Muitos tinham visto decisões serem enterradas antes mesmo de nascerem. Arthur chegou cedo, acompanhado por 2 seguranças institucionais, algo que jamais imaginara precisar. Clara veio logo depois, de mãos dadas com Jonas, o rosto sério, mas firme. Ao vê-los entrar juntos, alguns cochichos cessaram. Arthur sentiu o peso daquele momento se acomodar nos ombros. Não era apenas uma sessão administrativa, era um confronto direto com tudo o que ele representara até então. Quando a audiência foi aberta, Arthur pediu a palavra antes de qualquer exposição acusatória. Sua voz saiu controlada, mas carregada de uma gravidade incomum. Informo que esta reavaliação ocorre à luz de novas provas materiais e de indícios graves de fraude processual no procedimento anterior. O silêncio foi imediato. Ele apresentou o vídeo gravado na casa de Jonas, detalhando horários, registros e cruzamentos de dados. As imagens passaram no telão improvisado, mostrando o pai cuidando da filha doente durante toda a noite. Alguns presentes desviaram o olhar, outros franziram a testa em desconforto. Arthur sentiu o coração bater forte, mas não vacilou. Pela primeira vez, não estava apenas aplicando regras, estava expondo uma verdade que havia sido ignorada. Em seguida, ele apresentou os relatórios inconsistentes, as datas impossíveis, o padrão de denúncias contra o inspetor agora preso. Cada ponto era explicado com clareza, sem acusações vazias, apenas fatos encadeados. Jonas permanecia imóvel, como se tivesse medo de respirar. Clara observava tudo atentamente, os dedos entrelaçados com força. Quando Arthur concluiu, o auditório estava em silêncio absoluto. Não houve aplausos, nem murmúrios, apenas um entendimento coletivo de que algo grave havia acontecido ali. Arthur encerrou dizendo: "Este conselho falhou, eu falhei, e hoje estamos aqui para corrigir isso." Ao terminar, sentiu uma estranha leveza no peito, como se parte do peso antigo tivesse finalmente sido colocada no lugar certo. A deliberação não demorou tanto quanto muitos esperavam. Os membros do conselho se retiraram para uma sala lateral, deixando o auditório suspenso em uma expectativa quase dolorosa. Arthur permaneceu em silêncio, as mãos apoiadas nos braços da cadeira, sentindo cada segundo passar com clareza incomum. Jonas mantinha o olhar fixo no chão, como se não ousasse imaginar um desfecho diferente do sofrimento recente. Clara, ao contrário, observava a porta fechada com atenção tranquila, como quem confia mais no processo do que no medo. Quando o conselho retornou, os rostos estavam sérios, sem triunfalismo. O presidente interino pigarreou antes de falar, e o som pareceu ecoar mais do que deveria naquele espaço carregado. Com base nas novas evidências apresentadas e nas graves irregularidades identificadas, esta comissão declara nulo o processo disciplinar anterior, anunciou ele.
Jonas ergueu a cabeça bruscamente, sem compreender de imediato. O homem continuou, a voz firme. Determinamos que Jonas Ribeiro é inocente de todas as acusações e deve ser imediatamente reintegrado às suas funções com reparação integral pelos danos sofridos. O silêncio durou apenas um instante antes de ser rompido por um suspiro coletivo. Jonas levou a mão ao rosto, os ombros tremendo, incapaz de conter o alívio que finalmente o alcançava. Clara apertou a mão do pai com força, os olhos marejados, mas sem chorar. Arthur fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso de uma decisão justa finalmente se concretizar. O auditório reagiu com aplausos contidos, respeitosos, como se todos tivessem consciência da seriedade daquele momento. Não era uma vitória ruidosa, mas uma correção necessária. Arthur pediu a palavra uma última vez. Assumo publicamente minha responsabilidade por não ter enxergado isso antes, disse com voz estável. Que este caso sirva como alerta permanente. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas reflexivo. Clara olhou para ele com algo próximo de orgulho silencioso. Jonas, ainda emocionado, apenas assentiu, incapaz de falar. Naquele instante, Arthur sentiu um leve calor percorrer-lhe as pernas novamente. Não tentou se mover, apenas aceitou a sensação como um sinal discreto de que algo, dentro e fora dele, estava sendo colocado no lugar. O auditório começou a se esvaziar lentamente, mas Arthur permaneceu imóvel por alguns minutos, observando as cadeiras vazias como se fossem testemunhas silenciosas de tudo o que havia acontecido ali. Clara se aproximou dele com passos cuidadosos. "O senhor conseguiu", disse em voz baixa. Arthur a olhou com uma expressão que misturava alívio e algo mais profundo. "Não", respondeu, "nós conseguimos." Jonas aguardava a alguns metros, ainda atordoado pela mudança brusca de destino. Quando Arthur se aproximou dele, houve um breve constrangimento, como se ambos buscassem palavras que não existiam. Então Arthur estendeu a mão. "Sinto muito pelo que fiz você passar." Jonas apertou aquela mão com firmeza inesperada. "O importante é que acabou, e que minha filha não desistiu." Mais tarde, já do lado de fora, o céu começou a se abrir lentamente, deixando a luz atravessar as nuvens pesadas. Clara caminhava ao lado da cadeira de rodas, empurrando-a com cuidado, como se fosse algo natural entre eles. Arthur sentia uma estranha leveza no corpo, uma consciência nova de cada movimento. Ao chegarem à área externa, onde o vento do mar chegava fraco, ele pediu que ela parasse. "Preciso tentar uma coisa", disse com calma. Clara não perguntou o quê, apenas soltou a cadeira e deu um passo para trás, observando em silêncio absoluto. Arthur respirou fundo, apoiou as mãos nos braços da cadeira e sentiu o formigamento conhecido se espalhar com mais intensidade. Com cuidado extremo, ele colocou os pés no chão e se inclinou para a frente. O corpo respondeu. Lentamente, sem pressa, Arthur se levantou. Não houve aplausos, nem gritos, apenas silêncio e espanto contido. Ele permaneceu de pé, os joelhos trêmulos, mas firmes. Clara levou a mão à boca, os olhos brilhando. Arthur respirava com dificuldade, mas não caiu. Alguns segundos passaram, depois mais. Ele deu um pequeno passo, depois outro. Não era um milagre espetacular, mas era real. Quando finalmente se sentou novamente, exausto, sorriu para a menina. "Parece que ainda estou aprendendo", disse. Clara assentiu, emocionada. Todo mundo aprende aos poucos. O vento soprou mais forte naquele instante, como se aprovasse silenciosamente aquele começo. Os dias seguintes foram estranhamente calmos, como se o mundo tivesse diminuído o ritmo para permitir que tudo se assentasse. Jonas voltou ao trabalho no cais com passos cautelosos, ainda desconfiado de uma normalidade que parecia frágil demais. Arthur acompanhou o primeiro dia à distância, observando do carro oficial, sem interferir. Não queria que sua presença pesasse mais do que ajudasse. Clara estava sentada ao lado dele, comendo um sanduíche simples e observando o pai trabalhar com atenção quase solene. "Ele está feliz", disse, como quem constata um fato importante. Arthur assentiu em silêncio.
Sentia um orgulho discreto, não por ter corrigido um erro, mas por não ter fugido dele. As pernas doíam levemente, uma dor diferente, viva, que o lembrava de que algo novo estava sendo reconstruído. A fisioterapia começou de forma humilde, longe de manchetes ou curiosos. Uma sala simples, barras de apoio, exercícios repetitivos e exaustivos. Arthur odiava a lentidão do processo, mas aprendia a respeitá-la. Clara às vezes o acompanhava, sentada em um canto, contando em voz baixa cada movimento bem-sucedido como se fossem pequenas vitórias épicas. 1 passo, 2 passos, respira. Quando ele falhava, ela não demonstrava decepção, apenas paciência. Isso também conta, dizia. Arthur percebia que aquela criança, sem intenção alguma, estava lhe ensinando algo que nunca aprendera nos livros, que dignidade não estava em nunca cair, mas em aceitar ajuda para se levantar. Cada sessão terminava em cansaço extremo, mas também em uma paz silenciosa. Em uma dessas tardes, enquanto descansavam do lado de fora do centro de reabilitação, Arthur observou Clara brincando com pedrinhas no chão. "Você não ficou com raiva de mim?" perguntou de repente. Clara levantou os olhos, surpreso. "Pelo quê?" "Pelo que fiz antes, pelo que deixei acontecer." Ela pensou por alguns segundos antes de responder. "Fiquei triste, mas raiva não ajuda ninguém a andar", respondeu com naturalidade. Aquela frase simples o atingiu profundamente. Arthur sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Apenas respirou fundo e sorriu. Entendeu naquele momento que sua recuperação não seria medida apenas em passos físicos, mas na forma como escolheria caminhar dali em diante. E essa escolha, finalmente, parecia clara. Com o passar das semanas, a presença de Arthur no porto deixou de ser temida e passou a ser observada com curiosidade cautelosa. Ele já não presidia sessões com a mesma distância fria de antes. Passava a circular mais pelos corredores, apoiado em uma bengala discreta, conversando com trabalhadores que antes não ousavam sequer levantar os olhos. Não fazia promessas vazias nem discursos longos, apenas ouvia. Clara, quando podia, o acompanhava depois da escola, sentada em bancos altos demais para suas pernas curtas, observando tudo como quem aprende o mundo por dentro. Arthur percebia que aquela mudança não vinha de um esforço consciente para parecer diferente, mas de uma transformação silenciosa que já não podia ser revertida. Em uma reunião administrativa particularmente tensa, um supervisor questionou abertamente uma decisão recente de Arthur, algo impensável meses antes. O ambiente ficou pesado, esperando uma reação dura. Arthur ouviu até o fim, respirou fundo e respondeu com calma, ajustando um detalhe que realmente fazia sentido. Ao sair da sala, sentiu o corpo cansado, mas não rígido. Clara, que aguardava do lado de fora com um livro no colo, percebeu imediatamente. "O senhor não ficou bravo", comentou. Arthur sorriu de canto. Ficar bravo é fácil, difícil é mudar sem se perder. Ela assentiu satisfeita, como se aquela resposta confirmasse algo importante que já suspeitava havia tempo. Naquela noite, ao caminhar sozinho pelo corredor de casa, Arthur deu-se conta de que havia percorrido todo o trajeto sem a bengala. Só percebeu quando chegou à sala e viu o objeto esquecido sobre a mesa. O coração acelerou, mas não houve pânico, apenas surpresa tranquila. Ele voltou alguns passos, testando o equilíbrio, sentindo os músculos responderem com esforço honesto. Não era perfeito, mas era real. Arthur sentou-se devagar e ficou ali por alguns minutos em silêncio absoluto, não para celebrar, mas para reconhecer. O milagre, se existia, não estava no corpo que reaprendia a andar, mas no homem que finalmente aceitava caminhar diferente. E isso, ele sabia, ainda não havia terminado. O convite para falar em uma Assembleia Geral dos Trabalhadores chegou de forma inesperada. Arthur leu o comunicado 2 vezes antes de aceitar. Nunca havia se colocado diante dele sem uma mesa elevada ou um regulamento em mãos. Naquele dia, o galpão estava cheio
mas o clima era diferente do de julgamentos passados. Não havia tensão agressiva, apenas atenção desconfiada. Arthur caminhou até o centro com passos ainda cuidadosos, sentindo o chão sob os pés como algo que precisava ser respeitado. Não preparou um discurso longo, falou sobre erros, sobre silêncio conveniente e sobre o custo humano de decisões tomadas sem escuta verdadeira. As palavras não eram heróicas, mas honestas, e isso, naquele espaço, soava mais forte do que qualquer autoridade formal. Enquanto falava, Arthur percebeu Clara sentada ao fundo, ao lado de Jonas, balançando as pernas distraidamente. Aquela presença lhe dava um tipo estranho de equilíbrio. Ele não prometeu um sistema perfeito nem justiça absoluta. Prometeu vigilância constante e abertura para correção. Quando terminou, não houve aplausos imediatos. Houve um silêncio longo, avaliativo. Então alguém assentiu. Outro murmurou concordância. Aos poucos, o clima se dissolveu em algo próximo de confiança cautelosa. Arthur saiu do galpão exausto, mas leve. Jonas se aproximou e disse apenas: "Hoje o Senhor falou como gente." Arthur sorriu com humildade. Clara levantou o polegar discretamente, como quem aprova um teste difícil. Naquela noite em casa, Arthur sentou-se no chão da sala, algo que não fazia havia anos. As pernas doeram, protestaram, mas sustentaram. Clara sentou-se ao lado, desenhando em silêncio. Depois de um tempo, perguntou: "O senhor acha que vai voltar a ser como antes?" Arthur pensou longamente antes de responder. "Espero que não", disse com sinceridade. Ela sorriu satisfeita. O relógio marcava o tempo com um tic-tac suave, e o silêncio não era mais incômodo. Arthur percebeu que estava aprendendo a existir fora das estruturas rígidas que sempre o protegeram. Não era fácil nem rápido, mas era real. E pela primeira vez, ele não tinha pressa de chegar a lugar nenhum. O processo contra o antigo inspetor avançava em paralelo, agora sob os olhos atentos de várias instâncias externas. Arthur acompanhava à distância, sem interferir diretamente, mas sem se omitir. Relatórios eram enviados, depoimentos colhidos, e um rastro de irregularidades começava a vir à tona, muito maior do que o caso de Jonas. Clara não se interessava pelos detalhes técnicos, mas percebia o peso que aquilo ainda tinha sobre Arthur. Em uma tarde silenciosa, enquanto caminhavam lentamente pela orla próxima ao porto, ela perguntou se aquilo tudo ainda o assustava. Arthur demorou a responder. "Assusta", disse por fim, "mas não me paralisa mais." A diferença entre essas duas coisas parecia pequena, mas para ele era tudo. Jonas passou a frequentar a casa de Arthur ocasionalmente, sempre de forma simples, sem cerimônia. Conversavam sobre trabalho, sobre cansaço, sobre a estranheza de recomeçar depois de quase perder tudo. Em uma dessas visitas, Jonas observou Arthur levantar-se sozinho da cadeira e comentou, meio brincando, meio sério: "O senhor anda melhor do que muita gente por aí." Arthur riu, um riso curto, verdadeiro. "Ainda tropeço bastante", respondeu. Jonas deu de ombros. "Todo mundo tropeça." Clara assistia à cena em silêncio, satisfeita, como se aquele convívio fosse a prova concreta de que algo tinha sido definitivamente consertado entre eles, mesmo sem declarações formais. Numa noite calma, Arthur caminhou até a janela do apartamento e ficou ali observando as luzes distantes do porto refletidas na água escura. As pernas estavam cansadas, mas firmes. Pensou em como tudo havia começado com um gesto pequeno, uma voz infantil se recusando a aceitar uma injustiça. Não sentia mais necessidade de entender completamente o que havia acontecido com seu corpo. A explicação importava menos do que o caminho que havia escolhido seguir depois. Ele respirou fundo, sentindo o ar entrar sem pressa. Pela primeira vez em muitos anos, não havia peso no futuro, apenas responsabilidade. E isso, estranhamente, lhe parecia um privilégio. Algumas semanas depois, Arthur caminhava sozinho pelo pátio interno do porto ao amanhecer. O movimento ainda era pequeno, o ar carregava cheiro de sal e ferro e o chão úmido exigia atenção a cada passo. Ele andava sem bengala, não por desafio, mas por confiança cuidadosa. Cada movimento era consciente, respeitoso com os limites ainda existentes.
parou perto da grade, observando os primeiros trabalhadores chegarem, conversando baixo, rindo de coisas simples. Ninguém se afastou ao vê-lo. Alguns acenaram com a cabeça. Aquilo, mais do que qualquer recuperação física, confirmava que algo essencial havia mudado. Arthur apoiou as mãos na grade fria e respirou fundo. Não sentia orgulho, sentia pertencimento, algo que havia perdido muito antes do acidente. Mais tarde, naquele dia, Clara apareceu correndo pelo pátio, a mochila balançando nas costas. Arthur a viu de longe e sorriu antes mesmo de perceber. Ela parou à sua frente, ofegante, e anunciou com seriedade infantil que havia tirado uma nota alta em matemática. Ele a parabenizou como se fosse uma conquista monumental. Jonas vinha logo atrás, observando a cena com tranquilidade. Por um instante, Arthur percebeu como aquela presença havia se tornado parte natural de sua vida. Não como dívida, nem como missão, mas como vínculo real. Clara sentou-se no banco ao lado dele e perguntou se ele ainda lembrava do primeiro dia. Arthur assentiu. Como esquecer? Respondeu. Ela pensou um pouco. Então tá tudo bem agora, concluiu. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de tons quentes, Arthur levantou-se com calma. As pernas responderam, firmes o suficiente. Caminhou alguns passos, depois parou e olhou para Clara e Jonas. Não havia discursos, nem promessas, apenas um entendimento silencioso de que a justiça não era um ponto de chegada, mas uma prática diária, feita de escolhas pequenas e constantes. Arthur sentiu uma gratidão profunda, não por ter voltado a andar, mas por ter aprendido quando parar, ouvir e corrigir. Seguiu caminhando devagar pelo pátio, sentindo o peso do próprio corpo equilibrado pela responsabilidade que agora aceitava. Não precisava correr. Pela primeira vez, sabia exatamente por que estava de pé. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias como essa.